Glória ao santo nome de Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Sou o pastor Osmar Pratas, professor de Escola Bíblica Dominical e voluntário do Núcleo Teológico da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Procuramos nesta videoaula servir os alunos e professores e demais interessados com subsídios para a Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Por isso estudamos, pesquisamos, oramos e gravamos no esforço de te ajudar cada vez melhor. Meus pastores são o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior e o pastor na igreja em que congrego Assembleia de Deus Vila Fátima em São Paulo, pastor Leslie Marinhos. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, estado, cidade onde você mora e a compartilhar com a sua igreja. Orem por nós para sempre melhorarmos este trabalho a fim de abençoar a sua vida. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que estão interessadas neste mesmo conteúdo e seremos eternamente agradecidos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e uma ótima aula para você! Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para o crente a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena, sublime e eterna comunhão com Deus. O apóstolo Paulo não temia a morte, não se preocupava com a morte e não fugia da morte, como podemos ver em 1 Coríntios 15, de 51 a 57. Ele doutrinou a igreja acerca da morte e da ressurreição do arrebatamento da igreja. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é um fenômeno que se abate sobre a pessoa de qualquer sexo, classe social ou idade. A morte vem. Você já pensou nisso hoje? Não queremos usar de terror psicológico ao abordar esse tema, mas é importante no mundo materialista, onde vivemos, ao menos uma vez, darmos-nos conta de que a qualquer momento teremos de enfrentar esse inevitável fenômeno. Por ser hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, não importa. A dama enigmática, uma forma poética de chamar a morte, nos cercará e fisicamente nos consumirá. Então, onde estará a nossa esperança? Como nos comportaremos frente à iminência dessa suprema realidade? Eis alguns dos questionamentos acerca desse tema. A morte de um ente querido significa a interrupção abrupta de uma íntima relação humana. Esse fato traz um sentimento de vazio, saudade e solidão na alma. Morte é interrupção definitiva da vida terrena. É o que nós vamos estudar com os pastores Helenay Cabral e Eliezer de Lira, que nos apresentam como o apóstolo Paulo lidava com a questão da morte e o que a Bíblia Sagrada revela sobre esta doutrina bíblica. Numa sociedade materialista, evita-se falar sobre assuntos negativos. No entanto, a morte é um fenômeno real e se abate sobre os seres humanos de todas as idades, classes sociais e religiões. Afinal de contas, quem pensa em morrer? Há alguma virtude na morte? Nos dias atuais, o desespero vem tomando conta das pessoas, até mesmo das que professam a fé cristã. Ainda diz o pastor Eliezer de Lira, é uma pena que alguns púlpitos não estejam preocupados em preparar as suas ovelhas através das Sagradas Escrituras para enfrentar essa realidade que pode chegar a qualquer família, sem avisá-la ou pedir-lhe licença. Exatamente assim diz o pastor Eliezer de Lira. Por isso, nessa lição, demonstraremos que Deus se preocupa com a fragilidade e vicissitude humanas, principalmente quando se trata de um tema tão laborioso e delicado como este.
Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2021, CPAD, adultos, tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Texto áureo, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, 2 Coríntios 4:11. Verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 21, do versículo 7 ao 15. O pastor Helenay Cabral agora nos ensina sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que, por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja visto o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Atos 20, versículo 24. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que o seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo tinha como prioridade a obra de Deus acima da sua própria vida, uma prova do seu amor por Cristo e pela sua igreja. Agora, de Mileto para Tiro, Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e também com o apóstolo Paulo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Ao invés de murmurar, se achar injustiçado, porque sua vida terrena ia chegar ao fim, o apóstolo foi orar, junto com os irmãos da igreja, certamente agradecendo por ter recebido o dom da vida eterna, um exemplo para nós. Passando agora por Cesareia, nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito, Filipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e os seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e as suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. O apóstolo Paulo não mudou a sua agenda, mas continuou a sua agenda, cumprindo a sua vocação e chamada. Não ficou prostrado, esperando a morte chegar. Este é um exemplo que nós devemos imitar. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora, junto com o pastor Eliezer Deliri Silva, que é também médico, saber o que é morte de acordo com a medicina e o que é morte de acordo com a Bíblia. Em primeiro lugar, o que é morte? O conceito de morte. Não é tarefa fácil definir a morte como fenômeno natural. Ela é discutida na ciência, na religião e faz parte de debates cotidianos, pois atinge a todas as pessoas. Anteriormente definida como parada cardíaca e respiratória, o consenso médico atual a define como cessamento clínico, cerebral ou cardíaco irreversível do corpo humano.
No entanto, a definição mais popular do fenômeno é a interrupção da atividade elétrica no cérebro como um todo. A constatação de que a pessoa entrou em óbito é o ponto de partida para a permissão ou não pela família de doar órgãos. O que as Escrituras dizem? O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Deus não criou o homem e a mulher para morrer. O Senhor não planejou tal realidade para o ser humano. Mas conforme descrito em Romanos 6,23, a morte é consequência da queda do ser humano no pecado. O pecado roubou, em parte, a vida eterna da humanidade. Assim, a Bíblia demonstra que a morte é a consequência inevitável do pecado. E realça esse fato como a separação entre alma e corpo. É a separação da alma do corpo. A base bíblica para esse entendimento está em Gênesis 35:18, quando da morte de Raquel. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, lógico, Tiago, o irmão do Senhor, corrobora esse pensamento quando ensina, porque assim como o corpo sem o espírito ou alma está morto, assim também a fé sem obras é morta. Teologicamente falando, e segundo as Escrituras, podemos afirmar que a separação da alma do corpo estabelece o fenômeno natural e também espiritual que denominamos morte. Veremos agora a coragem para enfrentar as ameaças de morte, de acordo com o pastor Elienay Cabral. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo de Deus. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não impedissem de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões, inclusive na morte. O apóstolo Paulo tinha como objetivo cumprir a sua carreira até o fim, como Jesus, que pregou o evangelho na cruz ao ladrão e intercedeu pelos que o crucificavam, clamando que o Pai os perdoasse e dando uma missão ao apóstolo João para cuidar da sua mãe. O apóstolo Paulo trabalhou até o último dia da sua vida. Oremos para que nós tenhamos o mesmo objetivo de servir a Cristo por toda a nossa vida. Agora, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. A sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia da sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. O apóstolo Paulo sabia que a sua prisão começaria em Jerusalém, mas ele sabia que a sua prisão seria o passaporte para ele levar o evangelho até Roma. Esse era o seu projeto espiritual. Às vezes nos prendemos tanto à vida que, quando pressentimos o fim da nossa vida na terra, entramos em desespero e angústia. Isso acontece porque somos humanos, mas os exemplos bíblicos nos advertem para que estejamos preparados para quando esse dia chegar. Paulo se depara agora com seus oponentes judeus. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo. Ele não aceitava essas ideias. É normal as pessoas amarem a vida. Ninguém quer passar pelo estágio da morte.
O exemplo de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo mostra que podemos nos preparar para esse momento, orando em agradecimento e louvando pela oportunidade de um dia ter vivido nesse maravilhoso mundo que Deus criou e ter conhecido as pessoas maravilhosas que Deus colocou ao nosso redor, pois é um verdadeiro presente ter um dia passado por esse maravilhoso planeta. Vemos também que o apóstolo Paulo, sem medo ou desespero, continuou defendendo o Evangelho e ensinando a palavra de Deus. No comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, de Romanos até Apocalipse da CPAD, encontramos o seguinte: para o crente cujos pecados foram perdoados, a morte já não tem nenhum aguilhão. A morte é ganho e não perda. Além disso, o pecado e a lei estão intimamente associados, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei. A morte, juntamente com os inimigos que trouxeram a morte a todos, o pecado e a lei, foram vencidos pela ressurreição de Jesus Cristo. Em louvor, Paulo exclama: mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus dá e não dará a vitória. Os crentes participam da vitória de Cristo, mesmo durante a sua existência terrena, já que a morte perdeu o seu poder aterrorizador. A morte, embora continue sendo um inimigo, está incapacitada, porque Cristo a venceu. Glória ao nome santo de Jesus Cristo, porque por Cristo Jesus, hoje nós temos vida e vida com abundância. Glórias a Deus. O pastor Eliezer de Lira nos mostrará em seus ensinos o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte. Mas o que acontece com a alma após a separação do corpo, a vida após a morte, são indagações que poderemos estar fazendo. A vida após a morte. O que diz o Antigo Testamento sobre isso? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Jó 14:14. Essa é uma pergunta de interesse perene para todos os seres humanos. Indagações como a vida após a morte, existe consciência noutra vida, são questões existenciais não muito resolvidas até mesmo para alguns teólogos. Entretanto, as Escrituras têm as respostas a essas perguntas. Definindo alguns termos bíblicos, entenderemos melhor. Seol, em Salmos 16:10 e 49:14-15. O termo hebraico é Seol. Essa palavra aparece ao longo de todo o Antigo Testamento. É traduzido por inferno e sepultura. Tais expressões denotam a ideia de imortalidade da alma e a esperança de se estar diante de Deus após a experiência da morte. Tal expectativa representa o âmago das expressões do salmista, a esperança da ressurreição. O patriarca Jó, após muito padecer, expressou-se confiantemente: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó 19:26. O salmista expressou-se a esse respeito da seguinte forma: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Os profetas Isaías e Daniel expõem a esperança da ressurreição como um encontro irreversível com Deus. Isaías 26:19, Daniel 12:2. Esses textos realçam a doutrina da esperança na ressurreição do corpo em glória e denotam inclusive a alegria do crente em se encontrar com o seu Deus após a morte. Logo podemos afirmar categoricamente e que o Antigo Testamento respalda, inclusive com riquezas de detalhes, que há vida e consciência após a morte. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. O que diz o Novo Testamento? A base bíblica neotestamentária da existência da vida consciente após a morte e a imortalidade da alma está fundamentada exatamente na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele foi quem trouxe luz, vida e imortalidade ao homem que crê. As evidências são abundantes na Bíblia Sagrada. Essas porções bíblicas que ensinam sobre isso, que ensinam claramente a sobrevivência da alma humana fora do corpo, seja do crente ou do não crente, após a morte, não obstante a redenção do corpo e a alegre comunhão eterna com Deus, são resultados da plena e bem-aventurada ressurreição e transformação do corpo corruptível em incorruptível. Definitivamente, segundo as Escrituras, o dom da vida para os cristãos não é uma existência finita, mas uma linda história de comunhão com Deus eterno.
Foi Ele quem implantou em nós, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, a sua graça salvadora, enquanto estivermos em nossa peregrinação nesta terra. Esta era a esperança do apóstolo Paulo. Ele sabia que Cristo um dia o ressuscitaria, por isso ele não temia a morte. Um belo exemplo para todos nós, para que tenhamos esperança também, que um dia Cristo voltará, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, e todos iremos ao encontro do Senhor. Quanto às acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo, as acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Eles também não deveriam circuncidar os seus filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus, oponentes de Paulo, torciam as suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Nazireu, do hebraico nazir, da raiz nazar, quer dizer consagrado, separado. Segundo a Bíblia, a marca mais comum da separação desta pessoa era o uso do cabelo não cortado e a abstinência do consumo de vinho ou qualquer outro alimento feito de uva. O voto de nazireado ou naziriato foi institucionalizado e regulamentado na Torá, no livro de Números 6, de 1 a 21. Em virtude desta consagração, o nazireu devia abster-se de tomar certos alimentos e bebidas fermentadas, de cortar o cabelo e tocar em cadáveres, além de não comer carne em muitas circunstâncias. Romanos 14, 21 mostra uma carta de Paulo em seu tempo de nazireato. Estas exigências particulares parecem traduzir os seguintes princípios: manter-se mentalmente são, abster-se de vinho e de bebida fermentada, e em sujeição a Deus, simbolizado pelo não cortar o cabelo, e manter-se cerimonialmente puro, não tocar em cadáveres. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando as suas portas. Essa gente começou a pedir o linchamento ou apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados os seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. Hoje muitos cristãos com suas famílias e crentes nativos, nascidos nestes países, pregam o Evangelho, edificam igrejas, glorificam o nome do Senhor o tempo todo, mesmo em risco de morte, colocando as suas vidas em risco de prisão, tortura e morte. Em países da Ásia, da África, onde há proibições e perseguições abertamente aos cristãos. E esses que vivem lado a lado com o perigo de morte não desistem do Evangelho. Ao contrário de muita gente que por pouca coisa abandonam a Cristo e a fé. Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio, procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempos atrás. Sicário, em latim, ou sicarius, homem da adaga, é um termo aplicado nas décadas imediatamente precedentes à destruição de Jerusalém no ano 70, para definir um grupo de zelotas judeus que tentaram expulsar os romanos e seus simpatizantes da Judéia. Os sicários utilizavam a sica, o termo latino, para um tipo de adaga pequena, escondidas em seus mantos, daí a origem do seu nome. Em reuniões públicas, eles sacavam estas adagas para atacar romanos ou judeus simpatizantes, se misturando depois à multidão para escapar.
Os sicários foram um dos primeiros grupos organizados cujo objetivo era a realização de assassinatos. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que a sua vontade é para que o Evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Quando se ama Cristo, a palavra de Cristo e a igreja de Cristo, não ficamos pensando na morte, porque pensando ou não, um dia ela chegará. O importante é pensar nas coisas do alto, nas coisas que vêm do Pai da Glória. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Glória ao nome santo de Jesus Cristo, porque Ele nos fortalece para que nós enfrentemos as dificuldades, as lutas, as provas e até mesmo a morte, para fazer a obra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Veremos agora com o pastor Eliezer Lira e Silva que a morte do cristão é uma passagem para a vida eterna com Deus. Morte é o início da vida eterna. A esperança, apesar do luto, é o que nós vamos ver agora. É natural que a experiência da separação de um ente querido traga dor, angústia, tristeza e saudade. O luto chega de forma inesperada na vida de qualquer pessoa, mas a promessa do Mestre de Nazaré ainda sobrepõe-se a qualquer vicissitude existencial. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. A morte de Cristo é a certeza da vida eterna. O Pai entregou o seu Filho em favor da humanidade e assim o fez simplesmente por amor, de acordo com João 13:16. Esse ato amoroso proporcionou a possibilidade de escaparmos do juízo divino pelo sangue precioso derramado por Cristo Jesus. Isso nos leva a refletir que sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Logo não haveria pregação do Evangelho e nem salvação. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que a cruz de Cristo é o âmago ou o centro do Evangelho, do novo nascimento e da vida eterna. Hoje só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, de acordo com 1 João 4:19. Por isso, pela sua morte e morte de cruz, temos nele a vida eterna. A morte, o desfrutar da vida eterna. O fenômeno da morte é para o crente a prova da fé vigorosa revelada em sua vida terrena. Essa fé manifesta-se numa consciência de vitória, apesar de a morte mostrar-se como uma aparente derrota. O apóstolo Pedro lembra dessa fé quando exorta-nos: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4:13. Para o crente a morte não é o fim, mas o início de uma extraordinária e plena vida com Cristo. É a certeza de que o seu aguilhão foi retirado de uma vez por todas, selando o passaporte oficial para a vida eterna em Jesus. 1 Coríntios 15:55, Oséias 13:14. Um dia nosso corpo será plenamente arrebatado do poder da morte. Precisamos ter consciência de que a nossa vida é semelhante à flor da erva. Ela se esvai rapidamente. Todavia tenhamos em mente que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, não se prenda às questões passageiras e efêmeras dessa vida. Na peregrinação existencial, preencha sua mente com o Evangelho. Assim, ao final da sua vida, poderá jubiloso entoar o que o apóstolo Paulo declarou no final da sua carreira: combati o bom combate,
Acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, segundo Timóteo 4, 7 e 8. Em Cristo tenha paz e esperança, porque Ele é a nossa ressurreição. Nós vivemos tempo de pandemia e muitas famílias foram atacadas pela morte, infelizmente. Houve muita tristeza, houve muito terror e houve muito desentendimento a respeito da vontade de Deus, das coisas de Deus. Mas nós, como o apóstolo Paulo, devemos estar alicerçados na fé cristã e sempre aos pés da cruz, clamando pelo sangue de Jesus Cristo e crendo na nossa vitória sobre a morte, que um dia seremos ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi uma ótima aula, assim nós nos preparamos para a ressurreição, para o encontro com o Senhor, e a morte não nos deterá. A próxima aula é a lição número 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Nosso objetivo é te ajudar servindo cada vez melhor. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer esse canal. Não esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, a cidade, o estado, e a compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará contribuindo, ajudando outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo. Ficaremos eternamente agradecidos em nome de Jesus Cristo. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.